qual é o significado da vida? Com certeza você busca o significado da sua vida em tantas coisas, relacionadas à tua vida pessoal, crescimento pessoal, às suas conquistas, à sua vida familiar, os seus planos, seus projetos de futuro, também com relação aos seus recursos, sua vida financeira, a sua saúde física. Nós vamos buscando significado em tantas coisas na nossa vida. Porém, as Escrituras mostram qual é o significado da vida, porque disso todo o resto é alinhado. E eu quero te levar a meditar comigo em Oséias capítulo 6, os versículos 3 e 4, e depois em João 17:3 e Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, tá? Primeiramente Oséias 6, para a gente entender o significado da vida. Enquanto você abre em Oséias, ali está na Bíblia, você vai ver comigo no Antigo Testamento, no Novo, o próprio Jesus falando, e depois Paulo falando sobre esse significado, para a gente confirmar bem ali do começo até o final, tá bom? Então Oséias 6, os versículos 3 e 4 diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Então aqui a ideia central é conhecer a Deus, nos esforçarmos por conhecê-lo. E para a gente fixar bem, João 17:3, o próprio Jesus falando, que conhecer a Deus e conhecer a Jesus é vida eterna. E isso é o centro da vida. Isso nos leva não somente nessa vida aqui, mas por toda a eternidade. E lá em Filipenses capítulo 2, capítulo 3, versículos 7 a 8, nós vemos ali Paulo deixando bem explícito, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. A suprema grandeza, e olha que Paulo já conhecia Deus, conhecia Jesus, mas a suprema grandeza do conhecimento de Deus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então aqui nós vemos o mesmo padrão. Jesus falando a mesma coisa, Paulo falando aquilo que Oséias já tinha falado, que é a direção de Deus para nossas vidas, que é conhecer a Deus é o centro de tudo. E o padrão é esse aí, e acontece que nós nos perdemos durante a caminhada. A gente vai colocando o nosso foco em outras coisas, nós não atentamos para o que é esse conhecer. E esse conhecer não é apenas de intelecto, é um conhecer por experimentar. A raiz da palavra ensina isso. É um conhecer por estar perto, por experimentar. Não é um conhecer de saber de alguém. Não, é estar com alguém a ponto de experimentar, de pegar o jeito de ser, de agir, o jeito de falar. Isso é um conhecer por experimentar. Inclusive, a mesma raiz da palavra é utilizada lá para a relação sexual. Olha só como é que vai profundo. É um conhecer um ao outro com um ponto de intimidade, com intensidade de intimidade profundas. Então, isso é usado lá em Gênesis capítulo 4, quando fala que o homem e a mulher conceberam e tiveram o seu filho, como em outras passagens também. Então, é legal entender esse significado de conhecer. Não é saber sobre alguém, é estar com alguém a ponto de absorver da pessoa, de ter troca com essa pessoa, tá? Então, entendendo isso, vamos entender por que ali Oséias, no versículo 4, fala que o amor logo evapora. Ali quando fala sobre Efraim, quando fala sobre Judá, ele está se referindo a nós como pessoas, ao povo de Deus. Então, nós nos colocamos no lugar de Judá e Efraim, e aí logo o profeta fala, seu amor logo evapora como orvalho. Então, por que o amor logo evapora? Faz aí uma reflexão sobre isso. Você conhece a Deus até que ponto? E conhecer a Deus é um relacionamento profundo de intimidade. E se esse relacionamento de amor ele não se aprofunda, ele vai se evaporando, correto? Essa é a linha de entendimento para qualquer relacionamento. Tá? Se esse amor logo evapora, por que ele evapora? E é disso que eu quero falar aqui agora para a gente poder entrar nessa reflexão. Por quê? Porque o objetivo é a gente conhecer a Deus. Esse é o significado da vida, acabamos de ver nas Escrituras. Então vamos entender por que esse amor evapora, para a gente não cair nesse engano, tá bom? Em Isaías 59, lá nos versículos 1 e 2, fala assim, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus,
Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Então, são os nossos pecados que nos afastam de Deus e vamos trazer para a prática, né? Os nossos pecados estão relacionados às nossas necessidades, os nossos desejos. Que coisas que se colocam entre nós e Deus, né? No relacionamento lá, amoroso, humano, estou falando, tá? Homem e mulher, né? Tem coisas que se colocam, ou pessoas que se colocam no meio do relacionamento e acabam, então, influenciando negativamente, dissolvendo, fazendo o relacionamento evaporar, o amor evaporar. Na vida com Deus é a mesma coisa. Tem posturas nossas, tem reações, tem ações que nos afastam de Deus, que impedem com que esse amor se aprofunde. E o primeiro ponto de reflexão é esse: que situações, que posturas suas são contrárias a esse relacionamento com Deus? Que atitude você tem, que palavras que você fala? Eu vejo isso muito acontecendo. Hoje em dia as pessoas têm posturas que são pecados, que não são alinhadas com os princípios de Deus, e elas vão deixando essas legalidades. Lá num ressentimento com alguém, numa coisa que fala para o outro, não há o perdão, não há o domínio próprio, não há a mansidão, não há o amor, né? Faz para outra pessoa aquilo que não gostaria que fizesse consigo mesmo, né? E assim vai, são tantas coisas, mas aqui a reflexão é: que situações, que coisas que você fala, que coisas que você tem feito que são pecados e fazem com que o amor a Deus e o relacionamento de amor com Deus venha a evaporar. Pensa sobre isso aí. Outra coisa também são os desejos desse mundo, né? As coisas que a gente coloca como prioridade. Tem dádivas que Deus deu, recursos financeiros, habilidade, dons, talentos e conquistas também que Deus, tudo isso Deus coloca como instrumento para chegar ao fim. E nós colocamos como o fim das coisas. Nós fazemos do meio o fim. Nós colocamos o trabalho, colocamos nossos sentimentos, nós colocamos os recursos materiais como fim das coisas. E em vez disso serem coisas que vão ajudar na caminhada com Deus e conhecer a Deus e levar as pessoas a conhecerem a Deus, nós fazemos disso o fim para nós, e aí acabamos que ficamos ali fazendo com que essas coisas se tornem, na verdade, em vez de bênção, maldição, se tornem fatores que fazem com que o amor evapore. Então, é mais uma coisa. Então, fica aqui essa reflexão: se conhecer a Deus é de verdade a coisa mais importante para você, a coisa que você mais busca. Essa é a primeira pergunta aqui para a gente ir para essa reflexão. A segunda pergunta é: quais atitudes suas ou até circunstâncias ao teu redor que influenciam na sua vida, fazendo com que o amor a Deus evapore, que te impedem de conhecer a Deus mais profundamente? E aí, vamos para a oração, vamos para uma oração no final, né? Eu quero te estimular nessa oração da seguinte forma: para que todos, não somente você, mas todas as pessoas ao teu redor, tenham a clareza de que atitudes pessoais precisam ser alteradas, que formas de ser, de agir precisam ser modificadas, para que o pecado não permaneça, para que as coisas que te afastam de Deus não permaneçam, né? Para que você conheça a Deus cada vez mais intensamente, mais profundamente, porque esse é o significado da vida. Porque se você conhecer a Deus, tudo o resto se ajusta e se alinha, né? Para que você seja completo por Deus, por meio do seu Espírito Santo, tá bom? Então, fica essa reflexão, que conhecer a Deus é a coisa mais importante. Então, que atitudes tuas levam aí você deixar esse amor se dissolver, né? Que circunstâncias fazem com que isso aconteça, né? E também vão para a oração aí no final, não deixe de orar nesse sentido, para que haja clareza de que atitudes precisam ser mudadas e que você não permaneça naquilo que te afasta de Deus, naquelas coisas que evaporam o amor, mas que você conheça mais a Deus, porque esse é o significado da vida, tá bom? Que Deus abençoe teu coração.